nada? Eu te convido a abrir a sua Bíblia agora no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Para te ajudar, fica perto de Ageu e Obadias. Tá bom? Jonas, capítulo 2. Nós estamos numa série de pregações sobre oração, aprendendo a orar com os homens e mulheres da Bíblia. Nós já oramos com Moisés, já oramos com Ana, oramos com Ezequias e hoje nós vamos orar com Jonas. Portanto, o foco da pregação dessa noite é a oração que Jonas fez no ventre do peixe. Então vamos ler aqui no capítulo 2, no versículo 1 ao 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Senhor Deus e Pai, nós lemos, ó Deus, a Tua palavra foi aberta, e agora, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, para que a Tua palavra, Senhor, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, e possa, Senhor, fazer mudanças na nossa vida. Nós queremos fazer o melhor para Ti, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que eu quero falar com vocês nessa noite é Jonas, a oração no fundo do poço. Olha ele aí. Ele está dentro da barriga da baleia aí. Jonas, a oração no fundo do poço. Notem uma coisa, meus irmãos. O fundo do poço, ele pode chegar com alguém nos colocando lá, mas também, e no caso de Jonas, é quando nós buscamos, nós cavamos o nosso próprio poço. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 38, Jeremias, ele fala o que precisa ser feito. Ele fala o que Deus o revelou a ele, para que ele fale ao povo de Jerusalém. Mas quando ele fala, seus inimigos não gostam do que ele falou e jogam ele no fundo do poço. E ele fica dentro de um poço que não tem água, mas tem muita lama. E Jerusalém está cercada, pouca comida. E ele diz para o rei e para o povo: olha, se rendam, e o invasor vai somente tomar vocês, mas não vai matá-los, vocês vão ter o que comer, o que vestir. Mas os inimigos ali, muito patriotas,
não, nós queremos é guerra. E jogaram Jeremias no fundo de um poço. E ele ali dentro daquele poço, ele certamente ora a Deus, e um eunuco etíope vai ao rei e intercede por ele, dizendo para o rei, se ele não sair de lá, ele vai morrer. E o rei o retira do fundo do poço. Ele foi lançado lá por ser um crente fiel à palavra de Deus. Mas não é o caso de Jonas. Não é. E não é o caso da maioria das pessoas, ou de uma grande parte das pessoas. Uma grande parte das pessoas, através da desobediência, ela cava um poço para si. Note que o poço da desobediência não é um poço que alguém te joga dentro dele. Não é um poço que você está andando e cai dentro dele. O poço da desobediência é um poço que vai se cavando, 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 e quando vê, está no fundo do poço. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Jonas, nós vemos Jonas fugindo de Deus. Jonas é um crente desobediente. Jonas conhece o amor de Deus. Jonas conhece a graça de Deus. Jonas conhece a Deus. E conhece tanto que ele prefere a vingança e a maldade contra os seus inimigos do que o perdão. E ele sabe que Deus perdoa quando há arrependimento. Mas ele não quer que se arrepende. Ele quer que as pessoas morram. Portanto, a fuga de Jonas é uma fuga premeditada. Deus diz a ele, vai à cidade de Nínive e pregue contra a cidade de Nínive. E ele diz, não vou não. E aí ele começa a cavar o seu poço. A cidade que ele está mais alta, mas ele desce até Jope. Lá em Jope, ele vai ao porto e desce ao porto, ao navio. E no navio, ele desce ao porão. É uma descida, vai descendo. E depois ele desce ao fundo do mar, às profundezas do mar, daquele desobediente que quer fazer do jeito dele. E é incrível como muitas pessoas, querem fazer do seu jeito, tomar suas decisões sozinhas. Elas tomam as decisões para depois orar ao Senhor, para Deus abençoar a decisão errada que ela tomou. Quando na verdade a sequência correta seria, Senhor, me dirige. Senhor, me mostra, me fala, me conduz. Mas não. O que normalmente os Jonas fazem é desobedecer, confiar em si, tentar fugir da vontade de Deus, e depois, quando tudo está dando errado, ele fala, Senhor, eu me enrasquei. E agora? E aí Deus vai tratar com ele. O poço, então, via de regra, ele é cavado pela própria pessoa, mas também pode ser uma providência divina. Como assim? Deus pode também colocar as pessoas em situações difíceis, pessoas desobedientes. Eu tenho falado aqui para a igreja da Betel, que as pessoas que não são da família de Deus, eles pecam, faz tudo o que quer, e à vontade, e eles acabam colhendo o que eles plantaram. Eles acabam sofrendo aquilo que as consequências do que fizeram. Mas o crente salvo não é assim. O crente salvo, quando ele faz algo errado contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, Deus pega ele e dá uma surra. E isso serve para cada um que está aqui nessa noite. Deus, muitas vezes, também coloca a pessoa dentro do poço. Mas aqui, no caso, é Jonas cavucando. Ele está fazendo do jeito que ele quer. Então, ele não foi empurrado, ele cavou. Cada centímetro dali, ele está querendo fugir. Mas, quando nós imaginamos tanto Jeremias, quanto Jonas, que acaba indo para as profundezas, nós lembramos de nós também. Eu já passei por alguns fundos de poço. Eu já.
E passei porque eu quis fazer da minha maneira, não busquei a Deus e desobedeci. É claro, desobedeci. Com 12 anos de idade, eu já sabia que eu tinha vocação pastoral. 12 anos. E fui desenvolvendo, estudando, e me casei. E no ano de 97, 9 anos de casado, eu já estava falando assim, não vou ser pastor não. Eu quero mais é curtir, né? E aí eu comprei uma caminhonete, falei, daqui para frente é só alegria. Vou passear. E comecei a faltar nos cultos, e vai daqui, vai dali. E o meu pastor falou assim para mim, Marco, ele falava, Marco, você está bem, meu filho? Eu falei, estou, pastor. Tem uma igreja que precisa de você. E eu era presbítero, né? E eu falei, pastor, não está na hora ainda não. Aí passou mais um tempo, Marco, tem uma igreja que precisa de você. Já era uma outra já. Tinha 84 igrejas. E eu falei, pastor, estou estudando, não dá. Aí ele falou assim para mim, eu estou começando a ficar preocupado com você. Eu falei, mas por quê, pastor? Porque Deus vai te pegar. Eu falei, nada. Se é que já não pegou. E aí, quando eu olho para a minha vida, o que é que eu encontro? Eu estou devendo tanto no meu cheque especial, na verdade, não para os outros, que o meu grande salário, eu ganhava bem, eu trabalhava na Goodyear, no setor de eletrônica, todo o dinheiro que caía na minha conta, sumia. A caminhonete que eu comprei, eu fui passar ela para o meu nome e ela ficou presa. O delegado falou que o motor era adulterado, que não era aquele motor, e prendeu. Agora eu estou sem dinheiro, sem carro, e o negócio está apertando. Está apertando. E aí eu em casa, eu pensei, falei, Senhor, não é que Deus vai me pegar, é que eu não percebi. Já pegou. Não tem dinheiro para nada. E culpa minha. Não tinha também que comprar esse carro. E aí eu orei a Deus, senti paz, igual eu senti quando eu vim para cá. E falei, pastor, eu aceito. E aí eu fui dirigir a igreja da Morada do Sol. O mesmo delegado que por 3 vezes reprovou a minha caminhonete, eu pedi para ele mais uma vez para olhar, ele olhou e falou, não, aqui não tem nada não. Quem falou que tem? Ele falou. E liberou. E aí, de repente, eu comecei a sair das minhas dívidas e tudo mais, e me apeguei cada vez mais na palavra de Deus, a igreja cresceu, e eu entendi que não é para sair mais, você é vocacionado. O problema, meus irmãos, é que a gente primeiro toma a decisão. E quando tudo cai na nossa cabeça, nós começamos então a ficar desesperados. Então não é tão ruim assim chegar ao fundo do poço. Chegar ao fundo do poço não é totalmente ruim, porque é reconhecer que não tem mais aonde descer. Não tem. Acabou. Não adianta cavucar, é uma pedra agora, acabou. Reconhecer que quando você chega ao fundo do poço, não tem mais como descer, então daqui para frente é só para cima. E quando você percebe que isso está acontecendo na sua vida, assim como Jonas, nós vamos ver aqui, a orar, ele está no fundo do mar, na barriga de um peixe, na escuridão, nas profundezas, é que ele volta a orar ao Senhor. A sua descida ela é progressiva. Ela vai devagarzinho, deliberada, é ele mesmo que está cavando. É justamente então nesse ponto de colapso que nós temos a tendência, não dá mais para descer. E aí ele começa a olhar para o céu e orar para Deus pedindo misericórdia. É isso que Jonas faz. O desespero atinge o auge. O desespero atinge o auge com uma força tão grande que é capaz de movê-lo a clamar a Deus novamente.
marcando então de novo o reinício da sua fé, da sua obediência, o reinício da sua vida perto de Deus, da sua vida de oração para com Deus, de obediência à palavra de Deus. Jonas chega no fundo do poço, mas no versículo 2 ao 6 vai mostrar que o desespero é que nos move a olhar para cima e novamente buscar a presença de Deus. Note uma coisa, ele chegou lá no fundão e agora ele diz, no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Como aqui ninguém vai ser engolido por peixe, eu vou tomar liberdade de dizer assim, aqui, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do fundo do poço eu gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse, lançado estou diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? Vou traduzir. Eu estou acabado, estou longe dos Teus olhos. Será que eu vou conseguir novamente a força de ser crente como eu era antes? Será que eu vou conseguir voltar no tempo e ter a alegria que eu tinha antes? Por que ele diz assim? Por que ele está falando isso? Porque as águas me cercaram até a alma, o abismo, o fundo do poço me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, as algas se enrolaram na minha cabeça, até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Olha o que ele está falando. Ele está falando, eu cheguei num ponto que por mim mesmo, se não houver uma intervenção divina, eu não vejo mais o teu santo templo. Eu cheguei a um ponto tão grave que eu estou com algas do mar enrolado na minha cabeça. Esse peixe não para de comer alga. Cada vez que ele engole, passa na minha cara. Eu estou aqui com baba de peixe, numa escuridão tremenda. Eu vou morrer, eu não tenho mais saída. A gente ouve orações parecidas com essa, né? Eu tomei decisões erradas e perdi o meu casamento. Agora, essas coisas ruins que estão me acontecendo, que estão me rodeando, eu não vou suportar, eu vou morrer. Será que eu consigo novamente ter a presença de Deus na minha vida? Será que Deus ainda vai falar comigo? Será que uma palavra de Deus ainda vai penetrar profundamente na minha alma e no meu coração? Eu me endividei, eu gastei o que não podia, por vaidade, eu fiz coisas que não deveria, meu nome está todo arrebentado, será que eu vou conseguir novamente pagar as minhas dívidas? Eu abusei da minha saúde, eu fumei, eu bebi, tomei drogas, e agora a minha saúde foi embora, e o médico me disse que tenho pouco tempo de vida. Senhor, cheguei ao fundo do poço, tem misericórdia de mim. Senhor, eu abusei tanto da sua bondade, eu desobedeci tanto, Senhor, a tua bondade, eu fiz coisas que o Senhor rejeita, eu pequei pecados que o Senhor odeia, eu fiz coisas nojentas, me afastei de Ti. Quando eu começo a orar, não tenho mais ânimo, eu vou ler a palavra de Deus, eu durmo, eu não consigo ir na igreja, tudo que eu faço, Senhor, é contra mim, aonde eu ponho a minha mão se transforma em dificuldade. Senhor, eu cheguei no fundo do poço, será que tem ainda, Senhor, um lugar para mim? Mas a angústia, então, que você sente, que Jonas está sentindo, é uma angústia que vai fazer você olhar para
aonde você não deveria ter tirado os olhos, vai fazer você novamente olhar para o Senhor. Porque enquanto nós crermos em deuses falsos, em coisas falsas, em ídolos, e desobedecermos a Deus, a nossa vida vai de mal a pior. E eu vou contar aqui para vocês alguns ídolos. O próprio Jesus disse que o dinheiro é um ídolo. O dinheiro é chamado de mamon. E há pessoas que deixam de orar, de confiar em Deus e começam a confiar no seu dinheiro. Eu tenho o melhor plano de saúde, eu tenho a melhor casa, eu tenho a melhor segurança. Para que eu fique pobre, o Brasil inteiro tem que ficar antes de mim. É um ídolo. É um ídolo. Outros confiam na sua inteligência. Eu sou inteligente, o que coloca na minha mão vai para frente, porque eu sou tal. Eu estudei, eu sou treinado, eu sei fazer. Ídolo. Não confie nessas coisas. Quando essas coisas falharem, só vai sobrar uma boca do poço para você olhar para cima. Quando você olhar ao redor e todos os ídolos terrenos falharem, você não tem outra opção a não ser olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, fiz tudo errado. Os ídolos não me ajudam. A angústia, então, ela não é o fim, mas ela te move a se colocar na posição correta, ajoelhar no fundo do poço, ajoelhar na barriga da baleia. Ajoelhar-se é um ato de prostração, de reverência. É um ato de que você é menor do que aquele a quem você está ajoelhado aos pés. Ajoelhar-se é um pedido de misericórdia. Quando você for orar, vê se ajoelha, viu? Nem se for em cima de um travesseiro, mas ajoelha. Quem está no fundo do poço, olha para cima. Isso já induz ele a fazer uma oração, clamar ao Senhor. Note que a oração que Jonas está fazendo não é uma oração comum, não é uma oração corriqueira, diária, não é uma oração de rotina, é uma oração desesperada. Mais algum pouquinho que eu ficar aqui, esse peixe que termina de fazer a digestão, e eu vou morrer, Senhor. E eu sei porque eu vou morrer, eu vou morrer porque eu sou desobediente. Vê que na oração dele ele faz um voto, o voto de ir lá pregar. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz assim: foi o Senhor que me jogou nesse profundo. Foi. O barco está lá em cima antes de jogar ele no mar, está todo tumultuado, ele está dormindo. Está todo mundo orando, cada um para o seu ídolo, seu Deus falso, e ele continua dormindo. É o único que tem o Deus verdadeiro e está dormindo. E os marinheiros chegam e falam: levanta, dormente, ora pelo menos para o seu Deus. Sabe o que ele fala? Não precisa orar não, eu sei que o problema sou eu. Pode me jogar no mar. Joga no mar. E os marinheiros, meus irmãos, adoradores de ídolos, eles têm mais discernimento do que o próprio Jonas. Diz: não, nós vamos fazer isso não, nós vamos jogar sorte. E entre todos os marinheiros, a sorte caiu em cima de Jonas. Isso é soberania de Deus. Significa que Deus não erra. E quando Deus quiser tratar, Ele vai tratar. E se você é um salvo e desobedeceu, se prepara para olhar para cima e pedir perdão. O verdadeiro desespero de Jonas está em estar distante de Deus, longe da presença de Deus. Olha o versículo 4 e o versículo 7. Então disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Está falando para Deus assim: eu estou longe do Senhor. Já estive perto, mas estou longe. O que mais? Uma pergunta: tornarei porventura a ver o teu santo templo? O santo templo tem a ver com a presença de Deus. É o lugar onde Deus se manifesta.
entre as asas dos querubins. É isso que ele está dizendo. É aquele crente que está orando a Deus e diz: Senhor, o Senhor ainda está ouvindo a minha voz? O Senhor não se esqueceu de mim, não, Senhor? Olha o versículo 7. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti minha oração no teu santo templo. Ele está dizendo mais ou menos assim: enquanto eu estava desesperado, a oração, chegou diante de Deus. Não sei se tem alguém aqui na situação de Jonas, eu não sei mesmo. Mas se tiver, é o momento ideal de você buscar novamente em oração a Deus, porque Ele vai ouvir a sua oração. Senão, não estaria falando com você nessa noite. Aplicando isso à nossa vida, não leva o fundo do poço apenas como uma má sorte, uma coisa ruim, mas como uma oportunidade que Deus está te dando. Porque apesar de estar no fundo do poço, você ainda está vivo. Apesar de estar no fundo do poço, Deus ainda está convocando você a orar a Ele e buscar a ajuda dEle. Apesar de estar no fundo do poço, Deus está gritando para você nessa noite: ei, eu te ouço, ore novamente, vamos nos acertar. Deus está te chamando. Jonas fugiu de Deus. Jonas não quis obedecer a Deus. O vento impetuoso, o peixe, pode muito bem ser uma ferramenta de Deus para trazer você de volta perto dele, porque você se distanciou. Pastor, quando eu me converti, eu lia a Bíblia todos os dias, meditava. Eu tinha aqueles devocionais do Hernandes, do Arival. Eu tinha aqueles devocionais, todo dia eu fazia uma meditação e aquilo enchia minha alma. Eu lembro, eu não saía de casa antes de fazer uma meditação, eu orava ao Senhor, eu lia uma palavra e aquilo me confortava. Eu ia trabalhar ouvindo um louvor, era tão bom, mas eu parou. E agora, quando chegava a noite, ou melhor, quando chegava a noite, antes de dormir, eu entregava a minha alma nas mãos do Senhor e pedia: Senhor, me dê uma noite de sono reparador. Eu contava para o Senhor os problemas do dia e pedia misericórdia. Eu adorava a Deus e eu dormia em paz. Mas eu fui deixando isso devagarzinho, achando que isso aí não tinha problema algum. Na verdade, eu comecei a cavucar meu próprio poço, porque eu fui esfriando. Eu começo o dia nervoso, termino o dia nervoso, não durmo à noite. Por quê? Na verdade, pastor, eu sou um Jonas. A pergunta que você precisa responder nessa noite é essa: qual peixe Deus usou para te encurralar, para trazer você de volta? Qual foi o poço que você cavou e agora você precisa olhar para cima porque não tem mais saída? Que peixe é esse? Porém, meus irmãos, o mais maravilhoso desta história é que quando o homem atinge o fundo do poço, ele se lembra de Deus. E nós vamos agora passar para o nosso segundo ponto, onde vemos que o desespero não é o fim, mas é um ponto de partida. A oração, a escada de volta para a presença de Deus, para o templo. Versículos 7 e 8. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. A oração no fundo do poço, no abismo, é a confissão de impotência e uma declaração de fé. Lembrei-me do Senhor. Olha, tinha esquecido, né? E por que você tinha esquecido? Por quê? Porque os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vou traduzir para você. Aqueles que confiam em qualquer coisa ao seu redor que não seja em Deus,
abandona aquele que lhe é misericordioso. Aprenda isso de uma vez por todas. Uma das coisas que mais ofende a Deus é querer não depender de Deus e fazer do seu jeito. Quando Jesus traz aquela criança para perto de si e fala para a multidão e para os discípulos: aquele que não se tornar como essa criança, jamais entrará no reino de Deus. E muitas pregações falam da inocência da criança, da pureza da criança e tudo mais. Mas a essência dessa pregação é que se você não se tornar dependente de Deus, você jamais entrará no reino de Deus. Ninguém entra no reino sozinho, pelas suas próprias forças. E Jonas agora está descobrindo isso. Eu lembrei-me do Senhor, e a minha oração subiu a ti, na sua presença, no teu santo templo. A oração é um ato de voltar a mente e o coração para Deus. E ele confessa a sua tolice. Olha o que ele diz: os que se apegam a ídolos abandonam aquele que lhes oferece a graça. Jonas reconhece que idolatria é uma tolice que o privou da misericórdia de Deus. Eu idolatrava tanto a minha terra, que eu queria que os inimigos morressem. Eu amava tanto a Israel e ao templo, que eu queria que os meus inimigos morressem. Eu não consigo perdoar. Por quê? Porque os ninivitas já maltrataram Jerusalém. Eles colocaram anzóis nos lábios dos velhos e dos moços. Eles os acorrentou. Eles abriram a barriga das mulheres, mataram as crianças, e isso eu não admito. Não admito, nem que eu tiver que revoltar contra Deus e não falar o que Deus está mandando, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer desse jeito. Fez e deu errado. E aí agora ele busca Deus, lembra de Deus, fala: será que eu vou conseguir novamente tornar ao seu santo templo? Ter de novo a sua presença? Veja que mesmo no abismo, ele tem um lampejo de esperança. Tem um lampejo de esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, quem tem Deus, a esperança nunca vai acabar. Se a sua oração é igual a de Jonas e genuína, se você incluir dentro dessa oração uma confissão e dizer: olha, os ídolos são vãos, o dinheiro é vão, a inteligência é vã, a força do meu braço é vã, o meu amor pelo meu país é vão. Tudo isso sem Deus não vale nada. Porque nós temos o costume de falar: eu estou no fundo do poço por causa da minha sogra. Eu estou no fundo do poço por causa da igreja. A igreja me fez mal. Eu estou no fundo do poço por causa do meu patrão. Eu estou no fundo do poço, e aí vai, dando desculpa. Mas na verdade, meus irmãos, a culpa é nossa. Precisa reconhecer que é uma tolice muito grande ter trocado Deus por seus próprios planos. Conforto, status, vício, dinheiro, e abandonado o seu chamado, a sua vocação. Como eu disse no começo dessa pregação, abandonei, agora é do meu jeito. Não. Cada um de vocês tem uma vocação. No meu caso era para ser pastor, mas Deus te chama nessa noite. Qual é a sua vocação? Volte para a corrida. Não deixe ser engolido. O livramento começa quando nós nos voltamos a Deus em arrependimento, e não quando as circunstâncias mudam. Não fica esperando a circunstância mudar, porque não vai mudar. O poço é um lugar redondo, com paredes altas. A barriga do peixe é tenebrosa. Não espere, clame a Deus. Jonas se arrepende e volta a se olhar para o Senhor.
O resultado dessa oração sincera e arrependida não é mais condenação, mas livramento. E agora nós vamos ao último tópico. A resposta de Deus que demonstra que a salvação pertence somente a Ele. Olha o versículo 9 e 10. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Note uma coisa. O livramento, a salvação pertence ao Senhor. O livramento não vem, mas não vem mesmo por mérito, mas por graça. Jonas é um rapazinho rebelde. Jonas é um profeta nervoso. Jonas, ele fala na cara. Jonas, ele dá murro, ele dá tiro. Mas a hora que a morte chega perto dele, ele afina. E eu espero que ninguém chegue a esse ponto que Jonas chegou. E quando Jonas confessa seu pecado, ele diz que a salvação pertence ao Senhor. É o Senhor que pertence à salvação. Não é mérito. E olha o que ele diz, que ele fez um voto. Ele fez um voto. Olha aqui. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Irmãos, eu estava meditando nisso aqui, porque ele não fala o voto dele. Mas é evidente que está aí, nas entrelinhas, qual é o voto dele. O voto dele é, Senhor, eu vou pregar. Eu vou. Porque ele está sabendo por que ele está nessa situação. Ele faz esse voto ao Senhor de obediência. Votarei e pagarei. E ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Fiz um voto, Senhor. Agora, Senhor, me põe lá que eu prego. Né? A única fonte de salvação é o Senhor. Quando tudo parece que está desabando, acabando, e não tem mais possibilidade, você ainda tem uma esperança. A esperança é o nosso Deus, é o seu Deus. O poder da palavra de Deus também é uma coisa tremenda. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E aqui também, quando eu meditava, eu pensei aqui, aqui podia estar escrito assim, e o Senhor deu uma indigestão no peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Não. Jonas era um camarada tão tóxico que deu problema de fígado no peixe. Não também. Não. O instrumento que Deus usou aqui foi um peixe. Um inocente peixe. Então Deus não quis causar mais mal algum. Falou, vai lá no mar, bem próximo de uma estrada que leva a Nínive, porque Nínive não fica na beira do mar, e vomita ele. Aí o peixe, beleza, Senhor, e gorfou ele para fora. E aí ele saiu de terno e gravata, né, irmão? Nada. Saiu com alga pendurada no pescoço, jogando fora. Tinha engolido baba de peixe. Engoliu até uns peixinhos sem querer. Ele saiu de lá, mas numa situação horrorosa. Sabe, a roupa dele toda molhada. Não tem jeito de ser seco, é ou não é? Pois é. Mas quando Deus manda, até o peixe obedece. Todo o ser que respira está sujeito ao Senhor. E aqui nós fechamos dizendo para você o seguinte: a oração no fundo do poço é uma oração que Deus te oferece uma segunda chance. A oração no fundo do poço, que é aquela oração de desespero, quando você não tem mais para onde olhar, somente para cima, é uma oração que, quando você olha, você vê lá em cima uma luz, essa luz é Deus. A oração no fundo do poço é aquela oração que Deus ouve e responde. Ah, pastor, para mim não tem mais jeito. Claro que tem. Claro que tem. Cumpra seus votos diante de Deus, como fez Jonas. Pastor, que votos Deus espera de mim? Deus espera que você chegue mais perto dele. Deus espera que você medite mais na palavra dele.
Deus espera que você ore mais. Deus espera que você confie menos na sua força. Deus espera que você faça a vontade dele e não a sua vontade. Deus espera que no fundo do poço você aprenda que tudo vem das mãos de Deus. Se Deus te deu uma vocação e um chamado, como fez para Jonas, obedeça. Obedeça para não piorar. Jonas nos ensina que o Deus que nos cerca na desobediência é o mesmo que nos salva do abismo. Esse Deus é a sua e a minha segunda chance. O apelo é claro. Não importa quão profundo seja o abismo, hoje, agora, clame como Jonas, arrependa-se da fuga, pare de confiar em si, porque o único que pode salvar é Deus, e Ele está chamando você nessa noite. Que você possa receber nessa noite um livramento divino, que a tua alma sinta o descanso que há em Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu não sei se há nessa noite alguém nessa situação, mas o Senhor sabe. Se houver, Senhor, teu filho, a tua filha está orando nesse momento. São pessoas, Senhor, são teus filhos que o Senhor salvou. São filhos teus que, por distração, por desobediência, saiu dos seus santos caminhos, até mesmo, Senhor, pensando que seria melhor, mas não foi. Perdoa, Senhor, a sua desobediência, ouve a sua oração e tira-os, ó Deus, do fundo do poço. Ouve, ó Deus, o pedido de perdão e o reconhecimento de que os ídolos, a força, o dinheiro, os amigos, a inteligência, são ídolos que não podem ajudar no momento mais difícil da nossa vida. Ouve, Senhor, a oração dos seus filhos, responde, abençoa. Tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, testemunho, Senhor, do teu poder, porque eu creio, ó Deus, que haverá testemunhos ainda nesta igreja, de que o Senhor tira do fundo do poço e exalta novamente, para viver perto de ti, na tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.